Então vem a pergunta que muitas pessoas fazem, mas se o seu Deus é assim, então como se explica as coisas que podemos ver ao nosso redor no mundo? As guerras, o ódio, a crueldade, enfermidades, defeitos físicos, Covid-19, a própria morte. Essas experiências nos parecem contradizer com as qualidades e características já mencionadas. Bem, a verdade é que explicamos tudo isto com uma só palavra: pecado. Pecado quer dizer desobediência à vontade de Deus, desrespeito, rejeição da vontade do Criador por parte do ser humano, insulto, ofensa. No início, a criação foi perfeita, sem nenhuma das maldições que acabamos de mencionar. Quando o Criador olhou a terra e os céus, com todas as formas de vida e beleza que continham, as Escrituras dizem, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. 6 vezes em Gênesis, no primeiro capítulo, encontramos estas palavras. Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Mas logo essa perfeição original foi estragada pela desobediência do homem ao seu Deus. Com a desobediência veio a maldição sobre a terra e a humanidade, exatamente como o Criador havia advertido. Tudo que passamos nesta vida, que é negativa e dolorosa, tem suas raízes no pecado do homem. A Bíblia diz que até os filhos de Deus passam por provas e tribulações nesta vida. Jesus diz claramente em João 16, versículo 33, neste mundo vocês terão aflições. Paulo, falando a um grupo de novos cristãos, em Atos 14, diz palavras semelhantes. Diz, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Depois, escrevendo ao seu filho na fé, em 2 Timóteo 3, versículo 12, Paulo diz a Timóteo, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E depois, escrevendo à igreja em Roma, Romanos 8, versículo 17, Paulo escreve, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Um outro nome que podemos usar para descrever estas provas e tribulações é simplesmente a palavra, o nome sofrimento. Sofrimento. O sofrimento, biblicamente falando, sim, às vezes vem como a condenação de Deus pelas rebeliões e desobediência do homem, ainda nesta vida. Como, por exemplo, Deus decidiu, pela desobediência total das pessoas de Sodoma e Gomorra, destruir aqueles povos, aquelas 2 cidades. Mas a Bíblia também nos diz mais sobre a natureza do sofrimento humano. Há sofrimento, de acordo com a Bíblia, inocente. Há sofrimento misterioso. Que nem todo sofrimento é causado pelo pecado diretamente. Um exemplo disto encontramos em João capítulo 9, de versículos 1 a 3. Diz lá, ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na sua vida. Então, nem todo sofrimento
é causado diretamente por causa do pecado da pessoa. Há sofrimento causado, logicamente, pelo inimigo de Deus, Satanás. Podemos ver um exemplo disto na vida de Jó. Tudo que Jó passou não foi devido ao seu pecado, mas sim devido à interferência do próprio Satanás. Há bênçãos e provas que vêm das provas e tribulações que passamos nesta vida, do sofrimento que passamos às vezes. Por exemplo, há sofrimento necessário para aprender obediência. Até o próprio Jesus, a Bíblia nos diz, aprendeu através deste tipo de sofrimento em Hebreus 5, de versículos 7 a 9. Diz, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Há sofrimento que é necessário para produzir perseverança em nossas vidas. Paulo escreve em Romanos 5, versículos 3 e 4, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Há sofrimento necessário para aperfeiçoar a nossa fé. Pedro, escrevendo aos cristãos em 1 Pedro 1, versículos 6 e 7, escreve, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Há bênção, sim, que vem das provas e tribulações. O sofrimento nos força a avaliar as nossas prioridades e debilidades e deficiências como seres humanos. O caso do filho pródigo é um bom exemplo disto. Em Lucas 15, falando sobre este filho pródigo, a Bíblia diz, o filho mais novo foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Somente quando este filho perdido tinha caído no sofrimento devido aos seus próprios pecados, é que ele foi obrigado a avaliar, a pensar sobre as suas prioridades, as suas debilidades, as suas deficiências, os seus pecados, e ele então decidiu voltar para a casa do seu pai. Quando permanecemos fiéis, os nossos sofrimentos glorificam a Deus, porque mostram a nossa absoluta confiança nele, mesmo nos momentos mais difíceis. Por exemplo, em João 21, versículo 18 e 19, Jesus falando com Pedro, diz, e depois de sua morte e ressurreição, diz a Pedro, quando você, Pedro, era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E sabemos que foi exatamente isso, que Pedro mais tarde morreria, mas ele não negou de novo a sua fé em Cristo Jesus. E por sua própria morte,
glorificou ao Senhor. Sofrimentos fortalecem relacionamentos entre pessoas. Paulo diz em Romanos 12, versículo 15, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Quando nos alegramos e quando choramos com os outros, fortalecemos os nossos relacionamentos com essas pessoas. Podemos ver então mais uma bênção que vem do próprio sofrimento. Sofrimentos também fortalecem relacionamentos entre pessoas e seu Criador. O escritor aos Hebreus diz em Hebreus 13, versículos 5 e 6, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Na medida em que, então, que passamos pelas provas e tribulações, é que realizamos, entendemos a confiabilidade do nosso Pai, que Ele jamais nos deixará, jamais nos abandonará. E isso nos fortalece em nossos relacionamentos com Deus. Também os sofrimentos geram maior perseverança, caráter aprovado e esperança, como já mencionamos em Romanos 5, versículos 3 e 4. E o sofrimento foi necessário, essencial para a nossa própria salvação eterna da parte de Jesus. Em Mateus 16, versículos 21 ao 23, diz, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Sim, o sofrimento foi necessário para que você e eu pudéssemos ser salvos dos nossos pecados.